Vamos nos colocar de pé para que possamos ouvir a palavra de Deus com o presbítero Piratã Júnior. Os irmãos evitem de ficar, andando na igreja. As crianças também, as mães segurem as crianças para que possamos ouvir a palavra de Deus. Pai do Senhor para os irmãos. Os irmãos podem se assentar. A gente já vai ler a palavra de Deus. Os irmãos aí atrás estão ouvindo? Estão ouvindo bem? Meus irmãos, graças a Deus nós estamos aqui mais uma vez. Se eu não me engano, foi em março que eu vim aqui? Acho que foi em março, não é? Deus tem nos dado mais uma oportunidade de estar com os irmãos. Rafael nos convidou para estar aqui nessa campanha Quarta da Vitória, Resiliência. E agradeço ao Rafael a oportunidade. Cumprimentar aqui os obreiros aqui, irmão João Lemos, irmão Zé Reis, o Ítalo, Encontrei minha tia Maninha ali atrás, Daltim, mais uma vez, Meus irmãos, às vezes, Rafael, eu fico meio com medo de aceitar convite para pregar, sabe? Porque eu vejo que os pregadores, eles são assim bem fervorosos, E perto desses pregadores eu me sinto um fósforozinho perto de uma fogueira. E eu fico meio receoso assim de aceitar convite para pregar. Eu fico mais à vontade dando aula do que pregando. E pregar é algo bem sério. A pregação da palavra de Deus é algo de grande responsabilidade. Nós que exercemos esse ministério, nós devemos ter o cuidado de não falar aquilo que nós achamos. Nós devemos ter o cuidado de falar o que a Bíblia afirma. E muitos, com a vontade, no afã de que as suas pregações sejam tidas como um sucesso, eles usam até de técnicas emocionais para que haja um movimento e possa parecer que houve um grande mover de Deus, E alguns chegam até a dizer algo que a Bíblia não diz. Alguns chegam a prometer algo que Deus não prometeu. Outros profetizam sem ser profetas. Mas eu creio que o objetivo da pregação é que Deus seja glorificado e nós sejamos edificados pela palavra de Deus. E eu queria ler com os irmãos em 2 Timóteo, capítulo 4, versos 6 a 8. O tema dos irmãos é resiliência, e resiliência é a capacidade de alguém se adaptar a uma mudança. Resiliência é resistência na adversidade. Isso é resiliência. E Paulo talvez seja um dos grandes exemplos na Bíblia de alguém que foi resiliente, de alguém que teve a capacidade de enfrentar as adversidades e não perdeu o ânimo. Ele teve a capacidade de enfrentar
muitos desafios e obstáculos que nós vamos ver, mas se mantinha firme, resistia às adversidades. Em 2 Timóteo capítulo 4, versos 6 ao 8, ele diz assim: porque já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício, e o tempo da minha partida está próximo. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Amém. Meus irmãos, imagine se nós estivéssemos nos últimos momentos das nossas vidas. Quais seriam as nossas palavras? O que nós diríamos para aqueles que estão perto de nós? Quais seriam as nossas palavras de despedida? Eu não sei o que você diria, mas com certeza não seriam palavras vazias. Seriam palavras com algum significado, seriam palavras com algum conteúdo. Talvez uma confissão, talvez um pedido de perdão, talvez uma demonstração de afeto, uma demonstração de carinho, uma última declaração de amor. Quem sabe seria uma instrução, uma orientação, um conselho para alguém, ou uma ordem que você julgasse que fosse importante para quem fica. E ouvir as últimas palavras de um homem, muitas vezes revela mais do que tudo aquilo que ele disse durante a vida e do que as obras que ele realizou. Nos momentos em que as pessoas se veem diante da morte, as máscaras caem, as pessoas ficam contritas, ficam quebrantadas e se tornam mais verdadeiras. E é nessa hora final que muitos tiveram que reconhecer que construíram a sua casa sobre areia, que se entregaram a uma vida de ilusão e seguiram uma grande mentira, mas já era tarde demais para mudar a situação. Teve um filósofo inglês que disse assim, ele chamava Thomas Hobbes, lá no leito de morte: estou diante de um terrível salto nas trevas. Foram as últimas palavras desse homem. Cesare Borgia foi um príncipe italiano. Antes de morrer, ele diz o seguinte: eu tomei providência para tudo no decorrer da minha vida, menos para a morte. Agora tenho que morrer completamente despreparado. Carlos IX, rei da França, ele disse no seu leito de morte: estou perdido. Quanto sangue eu derramei, quantos crimes eu cometi, que Deus me perdoe de todo o mal que eu fiz. A rainha Isabel da Inglaterra, antes de morrer, ela disse: eu daria todos os meus bens por mais um momento de vida. Mas teve outros homens, outros personagens, que nos seus últimos momentos proferiram palavras de fé, palavra de ânimo, palavra de coragem, palavras que adentraram a eternidade como um cântico de louvor a Deus, e até hoje elas ecoam em nossos ouvidos. Por exemplo, Estevão, lá em Atos capítulo 7, antes de receber a última pedrada que o mataria, ele olha para o céu e diz: Senhor Jesus, recebe o meu espírito, não lhes imputes esse pecado. Jerônimo de Praga, um pré-reformador,
quando ele estava queimando em uma fogueira, ele diz: a ti, ó Cristo, ofereço esta minha alma em chamas. Daniel Berg, um dos fundadores da nossa igreja Assembleia de Deus, antes de morrer, ele cita um versículo bíblico e diz: onde está, ó morte, os teus aguilhões? Dwight Moody, um grande evangelista no século XIX, lá no seu leito de morte, ele diz: se isto é a morte, não há nenhum vale. Isto é glorioso. A terra recua, o céu se abre perante mim. Deus está me chamando. E o texto que nós lemos, irmãos, são as últimas palavras registradas do último capítulo da última carta de Paulo. Paulo estava preso em uma prisão que se chamava uma masmorra, uma prisão úmida, fria, escura, condenado à morte, pobre, sozinho, com frio. E ele escreve suas últimas palavras a Timóteo, que era um jovem pastor e também seu filho na fé. E as últimas palavras de Paulo são de alguém que tem convicção que, apesar dos obstáculos, apesar das adversidades, foi alguém resiliente, foi alguém que tinha convicção do que realizou, certeza que venceu o combate e que guardou a fé que foi entregue. São palavras de alguém que não encara a morte como algo sombrio, como um fim trágico de uma vida sem propósito. As últimas palavras de Paulo nos inspiram e revelam um homem que sabe para onde está indo. Sabe o que o seu capitão, o Senhor Jesus, irmãos Reis, está com ele ali na travessia do Jordão. Ele sabe que ele vai chegar do outro lado e vai receber uma recompensa gloriosa do Senhor Jesus. Mas quem foi esse homem? Quem foi o apóstolo Paulo? O que o levou a ter tamanha convicção? Nós sabemos que Paulo foi o maior evangelista da igreja, foi o maior missionário, foi o maior pastor, foi o maior plantador de igrejas da história do cristianismo. Nenhum escritor teve os seus escritos mais publicados do que as epístolas de Paulo, mais divulgados na história. E a primeira informação que nós temos deste homem, ele mesmo relata lá em Filipenses, quando ele diz que era judeu, da tribo de Benjamim, circuncidado ao 8º dia, fariseu. E ele diz também que ele era um cidadão romano, porque ele nasceu em Tarso, e Tarso era uma colônia romana. A história diz que muito jovem Paulo, ou Saulo, ele foi enviado a Jerusalém por seus pais para ali estudar aos pés de Gamaliel e ser um grande mestre em Israel, um grande mestre da lei e ser um grande rabino. E isso aconteceu. Paulo se tornou um homem muito culto, de muito conhecimento, um homem preparado na lei para ser um fariseu. Mas ao mesmo tempo em que Paulo crescia aos pés de Gamaliel, crescia em Israel um outro rabino, não na famosa Jerusalém, mas na pobre Nazaré. E esse outro rabino que crescia também era o Senhor Jesus. E a Bíblia nos diz que aos 30 anos de idade, Jesus deu início ao seu ministério, sendo batizado por João Batista. E a Bíblia ainda revela que Jesus pregava com autoridade como nenhum outro. Jesus curava os enfermos, mandava os paralíticos andar, mandava os cegos enxergarem, ressuscitava os mortos. E isso causou a inveja dos religiosos, dos líderes de Israel. Por isso, Jesus começou a ser perseguido, e para o alívio dos seus inimigos, Judas o traiu, ele foi preso, condenado,
e crucificado numa sexta-feira. Mas no domingo, irmãos, uma notícia explodiu em Jerusalém como uma bomba. O rabino que foi crucificado estava vivo. E essa notícia perturbou Jerusalém. Eles tentaram armar um jeito, um meio, para desacreditar a ressurreição de Jesus. E Jesus passa ainda 40 anos aqui nesta terra, e depois da sua ascensão aos céus, a Bíblia nos revela que Saulo de Tarso se levanta como representante do Sinédrio e se coloca em oposição à igreja como o maior perseguidor dos crentes e da religião dos crentes. E esse é o primeiro capítulo da história de Saulo ou de Paulo. Saulo, o maior perseguidor do cristianismo, da igreja. A Bíblia nos mostra, irmãos, que Saulo se tornou como uma fera selvagem na perseguição aos irmãos. Em Atos capítulo 9, Lucas registra que ele respirava ameaças contra os irmãos. E o texto ali tem um sentido de que Paulo era como se fosse uma fera selvagem que atacava os crentes, que atacava as presas e os matava. E depois de se converter, ele mesmo reconheceu isso. Ele mesmo reconheceu que era um perseguidor, que ele entrava na casa dos irmãos, que ele arrastava os irmãos para fora, que ele forçava os irmãos a blasfemar contra Jesus e depois os matava. Lá em Gálatas, ele diz até que não era digno de ser chamado apóstolo, porque ele perseguiu sobremaneira a igreja de Deus. Saulo perseguia os crentes, perseguia a igreja, perseguia o cristianismo, mas ele não sabia que ao fazer isso, ele estava perseguindo o Senhor dos crentes, que é o Senhor Jesus. E ele mandou prender, castigar, matar a muitos, tanto em Jerusalém quanto fora de Jerusalém. E por isso ele é considerado como uma fera selvagem atrás das suas presas. Mas em Atos 9 ainda, Lucas registra que Paulo era como se fosse um touro indomável. O texto diz, quando Jesus aparece para ele naquela visão no caminho de Damasco, que Jesus diz para Paulo: dura coisa te é recalcitrar contra os aguilhões. E o aguilhão é um instrumento que era utilizado para amansar boi, para domar boi. E cada vez que Paulo perseguia um crente, cada vez que Paulo prendia e matava um crente, e esse crente não negava a fé, aquilo era como um aguilhão na consciência de Paulo, é como uma picada na sua consciência. E Deus então já trabalhava na vida de Saulo para o converter, mas ele era temoso, irmão João Lemos. Ele era aquele touro bravo, aquele touro temoso. Mas isso durou um pouco tempo, até o dia em que, indo para Damasco, para também perseguir a igreja, Jesus, que é o domador de touro bravo, que é o amansador de touro bravo, gritou do céu, jogou aquele touro no chão e disse: Saulo, Saulo, por que me persegues? E Saulo então diz: quem és, Senhor? Eu sou Jesus a quem tu persegues. Aquele touro então foi dominado, foi amansado, e agora ele se converteu, e ele vai então ter que ser resiliente, porque agora o que ele fazia, outros irão fazer com ele. O perseguidor passará a ser perseguido também pelo nome de Jesus. E a Bíblia nos revela que Ananias é enviado até Damasco, até a rua direita, onde Saulo estava. E Ananias ora por Saulo, ele é curado da cegueira que lhe acometeu,
ele é batizado, ele se torna cheio do Espírito Santo, e o texto diz que ele já começa a pregar ali em Damasco. Mas a história nos revela que ele retira-se 3 anos para o deserto, onde ali no deserto ele recebe revelação do Evangelho do próprio Senhor Jesus. É por isso que em 1 Coríntios capítulo 11, naquele texto que nós lemos sempre na ceia, ele diz: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. E em outras passagens ele mesmo vai dizer que o evangelho que ele recebeu, ele não recebeu de homens, mas ele recebeu por revelação direta do Senhor Jesus. Em 2 Coríntios, no capítulo 12, ele fala alguma coisa desse momento. Ele diz que nesse período que ele esteve afastado, ele foi arrebatado até o céu. E ele diz que ele ouviu coisas inefáveis, que não era nem lícito dizer aos homens. E tio Daltinho, foi necessário, por causa da grandeza das revelações que ele teve, que Deus colocasse um espinho na carne de Paulo, para que ele não se exaltasse por causa da excelência das revelações que ele teve. Por isso Paulo é considerado o teólogo do mistério, porque ele recebe do Senhor Jesus aquilo que ele ensinou. E depois desse tempo ele volta para Damasco, onde ele tinha se convertido, e ele começa a ser perseguido em Damasco. Sendo perseguido em Damasco, ele foge para Jerusalém. E em Jerusalém ele vai ter paz? Não. Em Jerusalém ele vai ser ameaçado de morte. E os irmãos então o escondem e o manda para Cesareia e depois para Tarso. E Paulo fica mais 10 anos em Tarso no anonimato. Ou seja, da sua conversão até a sua primeira viagem missionária, Paulo ficou 14 anos sendo preparado por Deus para realizar a obra de Deus. Meus irmãos, Deus primeiro trabalha em nós, para depois trabalhar através de nós. Vida com Deus vem antes de obra para Deus. E tendo passado esses 14 anos, ele estava então preparado para realizar a obra que Deus tinha para realizar através daquele homem. Em Atos capítulo 13, nós vemos que a igreja de Antioquia envia Saulo e Barnabé para a sua primeira viagem missionária. E a partir desse momento, Paulo passa a utilizar o seu nome grego, que era Paulo. E ele então vai se tornar o maior líder da igreja. Ele prega, ensina, funda a igreja, prepara obreiros, realiza obras maravilhosas e extraordinárias para Deus. Em Atos 16, agora na companhia de Silas, a Bíblia diz que ele parte para a segunda viagem missionária. E nós temos uma história muito bonita. Em Atos capítulo 16, quando Paulo chega em Filipos e começa a pregar o Evangelho, Lucas registra que uma menina todos os dias os seguiam. E aquela menina dizia: esses homens são homens de Deus. Esses homens vão lhes anunciar o caminho da salvação. Esses homens são homens de Deus, dia após dia. E talvez se fosse eu, ia ficar orgulhoso, né, daquela situação. Mas Paulo, tendo discernimento de espírito, ele percebeu que aquela menina estava possessa de um demônio. E a Bíblia revela em Atos 16 que aquele demônio era um demônio de adivinhação e dava muito lucro para os senhores daquela menina. Mas Paulo então expulsa aquele demônio que estava perturbando a obra de Deus, e por causa desse bem feito a alguém, eles vão ser açoitados e presos.
Os pés formosos que anunciam a salvação agora estão trancados em um tronco. E nós conhecemos a história, quando à meia-noite eles cantavam e oravam ao Senhor. E houve então um grande terremoto e as cadeias caíram. E os irmãos conhecem a história e eles foram libertos daquela prisão. A Bíblia continua a nos dizer em Atos, a partir do capítulo 18, que ele parte então para a terceira viagem missionária e ele vai passar 3 anos na cidade de Éfeso. E ali em Éfeso, ele diz que ele enfrentou feras e ele enfrentou lutas maiores do que as suas forças. E como se não bastasse, Thaís, e como se não bastasse, no fim da viagem, o Espírito Santo lhe revelou que ainda lhe esperava mais cadeias e tribulações. Quando ele volta então da terceira viagem missionária, ele chega em Jerusalém, aí ele vai descansar. Não. O texto diz que Paulo em Jerusalém, ele vai ser preso mais uma vez e ameaçado de morte. Mas naquele momento de angústia, Deus aparece a ele e lhe diz: coragem, Paulo, coragem. Assim como você deu testemunho em Jerusalém, é necessário que você testemunhe também em Roma. E ele fica então 2 anos preso em Cesareia. E como nós falamos, por ser um romano, ele recorreu a César, recorreu a Roma. E na viagem para Roma, o que acontece? Um naufrágio. Paulo, viajando para Roma para ser julgado, é acometido o seu barco de um naufrágio. E nós lemos ali em Atos que o barco vai dar em uma ilha chamada Malta. E chegando em Malta, o primeiro episódio, Pablo, que é relatado de Paulo, é que uma víbora, uma serpente o picou. E os homens disseram: vai morrer. Escapou da justiça dos homens, mas não vai escapar da justiça de Deus. Mas quando eles viram que nada aconteceu com Paulo, eles falaram: é um Deus. Mas havia uma promessa sobre a vida daquele homem. Uma promessa que ele testemunharia do Senhor em Roma, que ele chegaria em Roma. E lá em Marcos 16, Jesus também garantiu: ide por todo mundo pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê será condenado. E estes sinais seguirão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas. Se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. Então, Paulo chegou a Roma preso, algemado, e por 2 anos ele ficou ali em uma prisão domiciliar. Uma prisão em uma casa que ele mesmo alugou, mas ele não podia sair dali. Ele poderia receber visitas, como acontecia. E dali, de Roma, quando estava preso, ele escreve aos Filipenses uma das suas cartas mais alegres. E ele diz aos Filipenses: olha a resiliência, irmãos, olha a resiliência. Quero que saibam que as coisas que me aconteceram contribuíram para o progresso do Evangelho. Eu fui perseguido em Damasco, eu fui rejeitado em Jerusalém, eu fui apedrejado em Listra, eu fui açoitado em Filipos, fui expulso de Tessalônica, enfrentei feras em Éfeso, naufraguei, tomei 195 chicotadas, 5 quarentenas menos 1. Trago em meu corpo as marcas de Cristo, assim ele diz. Mas ele fala: mas tudo isso contribuiu para o progresso do Evangelho. Tudo isso abriu caminho para a pregação do Evangelho. É interessante, irmã Dayara, que Paulo não se considerava um preso de Roma ou de César. Paulo ele se considerava um prisioneiro de Cristo. E mesmo preso, ele escreve as suas cartas da prisão: Colossenses, Filemão, Filipenses e Éfeso.
mas depois de 2 anos ele foi liberto, foi solto, e ele continuou a obra de Deus. Aquele homem que já tinha sofrido tanto por causa do Evangelho, depois de solto ele poderia dizer: agora eu vou descansar, eu vou parar com esse negócio, está na hora de eu tomar um fôlego. Mas a Bíblia diz que ele continuou, e ele foi para Troade, na casa de Carpo. Mas quando estava em Troade, ele novamente vai ser preso por Nero, um outro imperador. E Nero o acusou de ser o líder daqueles que incendiaram Roma. E essa prisão foi tão de repente que não deu tempo nem dele pegar a sua capa, os seus livros, os seus pergaminhos. E quando ele volta para Roma novamente preso, agora ele não vai mais ficar numa prisão domiciliar, em uma casa preso. Agora ele vai ser colocado em uma prisão, em um porão escuro, frio, insalubre, e quem saía dali, ou saía leproso, ou saía para o martírio, ou saía para morrer. E ali, dessa prisão, que ele escreve essa última carta, e esse texto que nós lemos a Timóteo, são as últimas palavras registradas do apóstolo Paulo. O maior missionário está morrendo pobre, cheio de cicatrizes, sozinho e com frio. E o mesmo Paulo, ele diz a respeito de todas essas situações em 2 Coríntios capítulo 4, do verso 8 ao 11, ele diz assim: em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. É resiliência isso, irmãos? Trazendo sempre por toda parte a mortificação do Senhor Jesus Cristo no corpo, para que a vida do Senhor Jesus se manifeste também em nossos corpos. E assim nós que vivemos, estamos sempre entregues à morte por amor de Jesus, para que a vida de Jesus se manifeste também em nossa carne mortal. Mas ele, então, ele está consciente da sua missão. Mesmo no fim da sua vida, ele faz um apanhado, ele faz uma avaliação do seu passado, presente e do seu futuro. Quanto ao passado, ele diz: combati o bom combate, encerrei a carreira e guardei a fé. Paulo está dizendo: olha, a minha vida não foi uma colônia de férias, não. A minha vida foi uma luta intensa pelo reino de Deus contra o diabo e o mundo. Mas apesar dessa luta, eu fui resiliente. Eu não voltei atrás. Apesar da luta, eu não negociei princípios. Eu não prostituí o meu ministério. Eu não vendi a minha consciência. Eu me mantive fiel ao meu Senhor. Eu me mantive fiel a Jesus Cristo que me chamou. Quanto ao presente, ele diz: estou sendo oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado. A palavra partida aqui, Rafael, significa levantar um acampamento, mudar de endereço. Paulo está sabendo que ele vai ser promovido. Ele vai sair da filial para ir para a sede. Ele vai sair da filial para ir para a matriz, para o céu. Paulo, ele sabe que ele está desamarrando o seu barco do porto aqui para atravessar e fazer a última viagem da sua vida. E para ele isso era tirar um peso das costas, era descansar. Quanto ao futuro, ele tinha certeza e ele diz: agora a coroa da justiça me está guardada. Paulo não tem dúvidas, ele sabe em quem tem crido, ele sabe para onde está indo, e ele sabe o que o espera quando chegar lá. A coroa da justiça que me está guardada. E ele diz que está guardada não só a mim, mas a todos quantos amam
à sua vinda, ou à vinda de Cristo. E um dia, irmãos, após escrever a sua carta, o carcereiro recebe lá um pergaminho com uma ordem para executar o apóstolo. E quem sabe o carcereiro entra nos corredores escuros daquela prisão e grita: prisioneiro Paulo! E Paulo então se apresenta ao carcereiro. Paulo então é levado para fora da prisão, colocado a sua cabeça em um tronco de madeira chamada patíbulo, e ele leva um golpe fatal e ele morre degolado. Tombou na terra como um prisioneiro, mas acordou no céu como um príncipe. Morreu abandonado, mas acordou com Jesus no paraíso. E as suas palavras, as suas últimas palavras, gritam até hoje para nós. Será que nós seremos resilientes como Paulo? Será que nós temos a capacidade em Cristo, não em nós mesmos? Ou temos buscado em Cristo a capacidade para enfrentar os obstáculos pela causa do Evangelho? Ele nos diz: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Que vida levamos, irmãos? Os motivos pelos quais nós vivemos, será que vale a morte de Cristo? O que nós diremos em nosso último discurso? Será que poderemos dizer como Paulo? Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé, estou de partida e tenho certeza que me aguarda a coroa da justiça? Quais serão as nossas últimas palavras? Somente alguém que andou com Jesus tem convicção que Paulo teve. E não é à toa que ele diz, irmão Marílio: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Sejam resilientes, como eu fui. Não negociem, apesar das adversidades. Sempre vou lembrar da coragem do amor, da firmeza e vontade, da fé e devoção, da igreja do tempo de Paulo, de Pedro e João, que enfrentaram a fúria de Roma, mas nunca negaram sua fé de cristão. É um exemplo para mim, verdadeira lição. Eu queria te ver, a bravura dos santos em plena arena, enfrentando os leões. Quanto mais a fogueira queimava, mais se ouvia o louvor dos nossos irmãos. Sobre o sangue tombavam nas ruas, chegavam no céu com a vitória nas mãos. É um exemplo para mim, verdadeira lição. Oh, meu Deus, reaviva tua igreja de novo. Faz a chama arder neste povo, como eram os primeiros cristãos. Oh, meu Deus,
Reaviva tua igreja de novo, faz a chama arder neste povo, começando em meu coração. Amém. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Essa chama ainda arde no seu coração ainda nessa noite?